Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, que tal essa proposta de código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom dia para você. Bom dia, Luiz Bogardi. Bom dia, meus amores. Eu tenho até proposta para esse código de conduta. O título, né? Eu quero propor o título, o nome. Código de Conduta ou Código de Ética Dias Toffoli. Que eu acho que você precisa ilustrar a coisa claramente e ter claramente posta a referência. É claro que Edson Fachin não está respondendo a Dias Toffoli, ou às extravagâncias de Dias Toffoli, ou às estripulias de Dias Toffoli. Porque há muito tempo o Edson Fachin fala nesse código de conduta. O que a gente pode questionar aqui, de partida, é, caramba, que fase, né? Que momento esse em que é necessário um código de ética ou de conduta, chame como quiser, para a Corte Constitucional Brasileira e para os tribunais superiores, mais amplamente falando. Mas é necessário. A prática mostra que esse código de ética é necessário. E Edson Fachin promete isso, manifesta interesse nesse código como seu grande projeto da sua gestão à frente do Supremo. Portanto, desde sempre, não é de agora. E agora, contando com o poder que tem e com as possibilidades de desenvolver, digamos assim, um projeto para o Supremo Tribunal Federal, parece querer fazer andar o código de conduta. Mas timing é tudo, né, pessoal? Timing é tudo. Então, ele joga com o tempo e joga a seu favor com o episódio recente de Dias Toffoli, para mostrar para nós, para a sociedade, como esse código de conduta é importante. Porque se um ministro de Corte Constitucional aceita viajar, isso não é só Dias Toffoli, tá? Isso está bastante banalizado. Se o ministro da Corte Constitucional aceita viajar em jatinho de empresário, potencialmente a ter casos no Supremo Tribunal Federal, se ele aceita esse tipo de facilidade privada, independentemente de quem esteja dentro do avião, a coisa já está complicada de partida. Mas piora, porque se dentro do avião está um advogado, parte interessada em ações relativamente ao Banco Master, mas poderia ser qualquer um, que cedo ou tarde, porque chegarão a Supremo, cria-se as condições para suspeição. Porque sim, a viagem de Dias Toffoli a Lima, para a final da Libertadores, num jatinho privado, com um advogado de agentes importantes, no caso Master, acontece antes dele ser sorteado no Supremo responsável pelas ações. Isso é verdade. Mas nós não estaríamos aqui discutindo se as decisões dele posteriores são corretas, se não estão sob desconfiança, se ele não tivesse se colocado nessa situação. Esse é o problema. O problema é se colocar nessa situação e achar normal. Eu acho que não há a menor condição, não tenho certeza, não há a menor condição de Dias Toffoli, sob suspeição, ser juiz em qualquer matéria relativa ao Banco Master. Qualquer que seja. E isso já antes desse episódio Lima. Isso já quando sabido que, por exemplo, ele participou de um evento que até hoje não se sabe como foi pago. Participou de um evento ano passado em Londres, patrocinado pelo Banco Master. Isso já deveria ser razão suficiente para ele se declarar impedido. Mas os ministros do Supremo se colocam nessa posição. Não apenas ele. Nunca foi tão importante, portanto, um código de ética para ministro do Supremo. E aí, eu estava vendo aqui alguns dos itens, né, que constariam nesse código de ética como balizas. Transparência de remuneração da magistratura, ética, lobby e conflito de interesses. Gente, isso aí é a manifestação mais pura de um conflito de interesses. Juiz viajando para fins de prazer, de fruição, embora tenha sido derrotado o seu Palmeiras, mas para fim de fruição num jato privado de um empresário que tem seus interesses. Isso é conflito de interesses e a coisa só vai se agravando. O componente lobby precisa ser explicado relativamente ao Supremo Tribunal Federal. E aí por aí vai, transparência de dados e sistema de integridade, aplicação de tecnologia e segurança. Então é urgente, é lamentável, mas é urgente a necessidade desse código de ética para disciplinar outras coisas também. Não deveria nem estar em questão um episódio como esse, de conflito de interesses. Mas como fica disciplinado
Porque ninguém controla o Supremo, a verdade é essa. Como fica disciplinada essa prática de eventos dos ministros do Supremo? Com empresários, com políticos, viagens internacionais, quem paga essa conta? Qual é o limite para isso? Deveria ter algum limite? Eu acho que deveria, bastante rígido. E a questão dos escritórios? Eu acho que precisa ser retomado num código de ética. E a questão de escritório de parente de ministro do Supremo? Contrato de escritórios de parentes de ministro do Supremo ou com parentes de ministro do Supremo entre seus sócios, seus advogados, que prestam serviços para clientes poderosos que têm causa no Supremo Tribunal Federal. É muito problema que só cresce na Suprema Corte do Brasil. Então, quando você vê lá o rol bastante amplo de itens de crime de responsabilidade, da tal famosa lei do impeachment, quando você vê esse rol, eu seria a favor de uma reforma desse texto, porque o texto é muito amplo mesmo, cabe tudo ali, é muito vago. Mas os ministros do Supremo não deveriam se preocupar, ou não se preocupariam tanto com o crime de responsabilidade que poderia ser imputado a eles, se os seus comportamentos não fossem tão largos, vastos, amplos quanto o texto da lei. Se tivesse um comportamento estrito, como, por exemplo, sujeito a todas as críticas, mas como, por exemplo, o próprio Edson Fachin. Se tem um ministro do Supremo que pode propor código de ética, e talvez seja o único, é o Edson Fachin, de quem discordaremos com grande frequência sobre suas decisões. Mas é um juiz. É um juiz. Você não vê. Né? Você não vê desbordar. Nunca foi tão importante. Lamentavelmente, é uma discussão urgente. O código, e é o modelo alemão, tá? Modelo alemão de código de ética no Brasil. Você sabe, Andreas, aqui eu só abriria uma pequena divergência aqui em relação à nomenclatura desse código de ética, porque não seria justo com os demais ministros que talvez não sejam tão espalhafatosos contra o Toffoli, que vamos lembrar que o Toffoli não foi só a final da Libertadores, ele também foi a final da Champions, com o advogado de um diretor do Banco Master, né? E aí foi ele que numa canetada decretou o sigilo do caso. Como eu disse mais cedo aqui, há uma relação entre os dois assuntos. Bom, se não tivesse existido a final da Champions, a gente nem cogitaria a possibilidade de uma relação. Mas não seria justo com o Nunes Marques, que foi até a Grécia, né, num barco do Gustavo Lima. Não seria justo, eu diria, até com o Gilmar Mendes, com seus eventos, que tem patrocinadores cujas marcas não aparecem, que vai completamente contra a natureza do que seria um patrocínio publicitário, né, e que, obviamente, embute ali um conflito de interesses gravíssimo, né? Empresários que dependem mais do que ninguém das decisões do STF estão lá patrocinando um evento que acontece bem longe dos nossos olhos e dos braços da imprensa independente. Então, é uma maneira de pensar, é uma maneira de agir, e me felicita muito que pela primeira vez, pelo menos no passado recente, um ministro do STF se dispõe a discutir, ainda que seja, a questão do conflito de interesses. Né? Porque os nossos ministros, em geral, não aceitam nem a discussão, Andreasa. Sim, você tem toda a razão. Eu estava lendo agora há pouco a coluna da Malu Gaspar, no Globo, e ela trata de um contrato apreendido, né, pela Polícia Federal, um contrato do Banco Master com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, cuja remuneração, nesse contrato, é da ordem. Atenção a esse valor. Eu nem sabia que isso existia. Talvez jogador de futebol, 3,5 milhões de reais por mês por um escritório de advocacia pago pelo Banco Master e circunstancialmente da mulher de um ministro do Supremo. Então, é claro que a gente precisa de um código de ética, de conduta, para a disciplina do uso do poder, né? Do exercício do poder. Mas eu sustento aqui, Megali, contra a sua divergência, a homenagem a Dias Toffoli no título do Código de Ética, porque ele realmente ele está além, assim, ele está num outro patamar, como diria o Bruno Henrique,